queridos alunos do primeiro ano, eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou ministrando componentes de arte. Nós vamos para a nossa segunda aula. Espero que vocês estejam aí atentos à nossa aula, com muito desejo de aprender muito. Como eu falei na primeira aula, nós temos muitas aulas para desenvolver aí vários conteúdos, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Estamos então na segunda aula da unidade 1. Professor presencial que acompanha os nossos alunos, obrigado aí pela força, pela dedicação ao trabalho, ajudando os nossos alunos. Obrigada então por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. Então vamos dar início à nossa aula de hoje, sem muita demora, porque temos muito conteúdo. Aula 2.1, Concepções de Arte, parte 2. Como eu disse, estudantes, nós vamos ainda continuar estudando concepções de arte. Agora nós vamos ver no Renascimento, a arte moderna e a arte contemporânea. Só as concepções, não vamos aprofundar. Vamos fazer a leitura das habilidades que vocês irão desenvolver ao longo dessa unidade, dessa aula. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relação de poder subjacentes às práticas e discursos verbais imagéticos na apreciação e produção das práticas da cultura corporal de movimento. Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas. Também explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagem em diferentes contextos. Então, são muitas habilidades, são algumas delas. Vocês vão desenvolver aí muitas habilidades, vão colocar em prática também o que vai aprender. Então, vamos abordar 3 temas, Concepções de arte no Renascimento. Vamos falar de cada uma desses estilos aí. No período moderno não vamos abordar todas, mas trouxe aqui para vocês observarem. E a arte contemporânea tem todos esses estilos artísticos, todos esses movimentos, porém não vamos aprofundar. Vocês vão ver em outras aulas esses estilos artísticos aí da arte contemporânea. Vocês vão só compreender hoje a concepção de arte nesse período. Vamos para uma interatividade. Para você, qual a função da arte? Então, estudantes, já comentamos aqui que a arte tem várias funções, porém, não falamos de todas. E hoje você vai pensar mais um pouquinho, sobre qual a função da arte. Pense também para você qual a função da arte para você, para a sua formação, para a sua atuação futuramente profissional, como cidadão. Vai pensando aí que ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham criado aí, refletido, na verdade, sobre a sua concepção da função da arte. Vamos voltar para a tela, que eu vou trazer para vocês algumas funções da arte. Aí eu trouxe essa imagem para que vocês observem vários estilos diferentes, de períodos diferentes. A arte, por exemplo, de Henri Matisse, ele tem uma forma de desenvolver aí o seu trabalho, a sua composição plástica. Aqui um urinol, que foi também feito uma exposição como arte, que fez levantar muitas críticas sobre arte, e aqui arte cubista, de Picasso. Então, 3 artistas aí com trabalhos diferentes, para que vocês possam já ir percebendo, as diferenças, as características, os estilos. Então, vamos falar um pouquinho das funções da arte. São 3, No ponto de forma acadêmica, ela trouxe 3, A pragmática, a naturalista e a formalista. E vamos ver um pouquinho de cada uma delas. A pragmática, então, ela é o quê? Utilitária, passa a servir objetivos exteriores a ela, como, por exemplo, a arte medieval, que era uma arte didática. Lembra que nós estudamos que a arte no período medieval, a intenção era expandir, ou apresentar ali o poder da igreja, que era a arte cristã. Então, todas as obras de artes eram voltadas para os textos bíblicos.
ou seja, uma arte cristã, didática, porque ensinava o quê? A religião cristã que predominava na época, né? Pela Igreja Romana, Católica Romana. Função naturalista, reflete a realidade com a maior perfeição possível. Naturalista vem de natural. Natural é o quê? Algo que é igual, é uma representação igual ao outro modelo, né? Então, refletir a realidade, como ela é. E a função formalista, a valorização dos aspectos estéticos, as formas, né? Preocupação em vislumbrar a obra de arte, os princípios adotados pelo artista. Então, uma função formalista, de manter ali os padrões estéticos e formais de uma escola, de um estilo, de uma academia. Então, estudantes, vamos falar um pouco do Renascimento, né, da concepção de arte no Renascimento. Foi um período, né, que ocorreu ali entre o século XIV ao século XV, né? Então, o trabalho do artista nesse período passou a ser mais valorizado, ou seja, reconhecido. Foi a retomada de crescimento artístico. No Renascimento, vocês estudam história, então houve muitas mudanças. Foi ali uma ruptura do período medieval, né? O Renascimento foi renascer, né? A palavra já está dizendo renascer, um novo renascer da sociedade. Então, houve, né, essa ruptura também com a perspectiva religiosa, retomada, então, do espírito artístico da antiguidade greco-romana. Então, o Renascimento valorizava muito a cultura greco-romana. Então, só característica aí para vocês entenderem o que foi o Renascimento. O homem tem grande capacidade inventiva, a arte foi entendida como manifestação humana, também integrou as ciências, né, como astronomia, botânica, filosofia, anatomia. Surgem figuras importantes como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Então, para Leonardo da Vinci, olha aqui o período em que ele, né, nasceu e morreu, o homem domina a natureza. O homem domina a natureza. Não é a natureza que domina o homem domina a natureza. Por isso é importante dominar, né, usufruir da natureza com consciência, porque ela também tem o seu tempo ali de sobrevivência. Ele é capaz, então, de criar as coisas mais exuberantes e admiráveis. Portanto, a natureza deveria ser constantemente objeto de estudo. Isso sim, de estudo, né? Não só devastar. Essa imagem aqui, pessoal, dá uma olhada aqui. Foi um fato que ocorreu lá no Museu do Louvre. Um rapaz, vocês devem que ouviram isso na reportagem, né? Um rapaz que jogou uma torta aí nessa obra aí da Mona Lisa. Eu trouxe um fato inusitado, atual, né? Então, qual era o objetivo desse rapaz? Ele simplesmente só destacou mais ali essa obra, né, de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. Ele chegou disfarçado com peruca e jogou uma torta, né, fazendo ali algum tipo de crítica, talvez, ao artista, ao período aí, né, que foi feita a obra. Enfim, a gente não sabe, mas ele fez. Então, vamos lá. Não é uma forma de apreciar, né, uma obra de arte jogando uma torta, mas ele chamou a atenção. Com certeza, a obra ficou mais conhecida ainda, mais do que já é, né? Então, vamos lá. Ao primeiro tema ali, eu trouxe só as características do Renascimento, agora vamos entrar mesmo, falar sobre a arte nesse período. Como vocês já viram, o trabalho do artista passou a ser reconhecido, houve crescimento artístico, né? Rompimento com a religião, tomada, então, do espírito greco-romana. Né? Eu trouxe essa obra aqui, A Criação de Adão, um afresco, né, de Michelangelo, que está na Capela Sistina. Então, a pedido, ele fez essa uma parte aqui, né? Essa pintura, esse afresco aí está em todo o teto da igreja. Foi feito a pedido do Papa Júlio II. Então, tem muitas curiosidades sobre essa obra, né? Então, geralmente, a gente sempre observa que esse detalhe aqui. Então, tem muitas figuras, muitos desenhos, muitos anjos, né? Então, é uma obra bastante interessante. E esse artista foi um gênio em fazer um trabalho tão grandioso como esse.
Então, seguindo aqui, então, é uma das primeiras obras que eu trouxe para vocês. Trouxe outras. Então, a concepção de arte nesse período do Renascimento, apesar que alguns artistas, né, como Sandro Botticelli, com o Nascimento de Vênus, é uma obra de arte feita com base em textos mitológicos. E aqui nós observamos também uma obra, né, A Última Ceia, de Da Vinci, também com texto bíblico, né, a ceia, né, a última ceia, representando Jesus e os apóstolos. Então, o Renascimento ainda, né, os artistas ainda traziam obras aí com valores aí também medieval, mas isso foi mudando de tempo em tempo. Tá? Então, vocês precisam perceber as diferenças nos estilos, nas temáticas abordadas pelos artistas. Conforme a forma, né, as técnicas utilizadas, a forma que ele representa ali os temas, que nós vamos observar as mudanças que houve de um período para outro, certo, estudante? Então, sempre destaco falando dessas técnicas utilizadas, também os temas, né, utilizados. Então, estava em transição. Então, por isso que Leonardo ainda pintou muitas obras com temas religiosos. Mas ele foi, assim, um artista que foi um gênio, né? Foi um dos mais reconhecidos do Renascimento. Então, vamos voltar à tela. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma obra para vocês. Não, já entramos, então, para falar do estilo barroco. Próximo estilo. Então, o Renascimento foi esse período aí de mudança, né? De transição do período medieval, em que se destacava o teocentrismo, que era Deus o centro do universo. E agora nós temos o homem como centro do universo, né? Nós identificamos como antropocentrismo, o homem, o centro do universo. Então, é importante vocês terem esses detalhes, né? Essas características aí. Então, o barroco surgiu aí nesse período já moderno, podemos destacar como um período moderno. Então, quais as características do barroco, que é um estilo artístico, né? Dominou tanto na arquitetura, na pintura, literatura, na música, na Europa aí nesse período, século XVII. Quais as características do barroco? Arte rebuscada, exagerada, valorização de detalhes, dualismo, ou seja, contradições. Ora, eles fazem muita referência a textos bíblicos, à religião, mas também a outros temas, muito obscuro, né? Muita complexidade e sensualismo também, certo? Então, estudante, observamos nessa obra aqui a Captura de Cristo, feito por Caravaggio, foi um artista muito importante do barroco. Olha essa cena aqui. Usavam muito o claro e escuro, né, para diferenciar aí a imagem da sombra, certo? Porém, eram obras assim, magníficas, né, com muitos detalhes, com muita técnica, praticamente obras assim, acadêmicas, né, de artistas renomados. Seguindo aqui, uma outra obra, Judite decapitando Holofernes, né, uma outra obra. Observamos aí que sempre as obras, os artistas abordavam sempre temas assim bem dramáticos, ou de morte, né? Somente temas religiosos, como captura de Cristo, a traição de Cristo. Então, aqui nós observamos aí uma cena bem dramática, né? Então, vamos aqui voltar para a tela, para vocês observarem aí mais alguns detalhes aí do barroco. Composição assimétrica, ou seja, assimétrica quer dizer aqui que sempre os corpos, né, estão em movimentos para diagonal, direita ou esquerda, nunca há uma simetria, ele tinha uma preocupação com a simetria, com simetria. Acentuado o contraste de claro e escuro, que é essa noção aqui de sombra, do corpo, sombra, da composição, né, das pessoas aqui na obra. Realista, pois abrange todas as camadas sociais. Então, sempre escolha de cenas no seu momento de maior intensidade e dramática, né? Vamos seguir aqui. Vamos a outro estilo, o rococó.
também faz parte aí desse período moderno. O Rococó ele veio após ao Barroco, foi um desdobramento do Barroco. Quais as características do Barroco, ou do Rococó? Cores luminosas e suaves, uso de linhas leves. Nós observamos isso aqui nessa obra aqui com o tema O Balanço, desse artista aqui. Também temas da natureza, relacionados à vida cotidiana e às relações humanas, sempre vão abordar temas relacionando pessoas ali na alta sociedade, né? A aristocracia, sempre representando a vida da aristocracia, as pessoas com classe, né? De classe, condição ali econômica privilegiada na sociedade, né? Principalmente na sociedade francesa. Então, um tema aí que tinha como foco as pessoas ali no seu cotidiano. E o neoclassicismo, um outro estilo artístico. Então, nós vamos observar, meus estudantes, que vai surgindo assim, né, no período do Renascimento, muitos estilos artísticos. Isso mesmo. O que nós podemos relacionar? No período antigo, a arte tinha um objetivo, atender ali a cultura do faraó, né? Representar ali a cultura, a política, né? A forma de vida dos faraós. Com os gregos também, já houve mais liberdade. Porém, no período medieval, o objetivo era arte cristã, o poder da igreja, né? Como a igreja predominava em todas as áreas na vida das pessoas, na religião, na cultura, na economia, na política, então toda a arte que era criada era com o objetivo didático de expressar ali o poder da igreja e a religião católica cristã. Então vamos dar continuidade aqui e falar desse novo estilo, que é o neoclassicismo. Neo quer dizer novo, né? Nova forma, né, de expressar os valores de uma fortalecida burguesia. Então, observamos que essas obras de artes eram feitas a pedido da burguesia. Então, eles eram representados muitas vezes, né? Então, assumiu, né, essa burguesia que assumiu a direção na sociedade europeia após a Revolução Francesa. E com o Império de Napoleão, né? Tem obras também sobre Napoleão. Então, o que nós podemos aqui, relacionar do neoclassicismo? Pessoal, já que falamos aí da Revolução Francesa, vocês estudam em história, né, o que foi a Revolução Francesa. Então, é bom vocês fazerem sempre essa comparação, né, da obra de arte ao estilo e também ao período social, cultural e político. Então, o neoclassicismo representava aí também temas mitológicos. E a burguesia, né, como essa obra aqui, O Juramento dos Horários, né, 1784. Então, a Revolução Francesa, o quê? Levou ao fim do absolutismo no país, né, na França, marcou o fim da Idade Moderna. Então, o neoclassicismo, após a Revolução Francesa, os historiadores escrevem, né, que marcou o fim do modernismo. Então, nós vivemos depois desse período aí a Era Contemporânea. Também foi o início da Idade Contemporânea. Teve importantes consequências para o mundo ocidental. Então, a Revolução Francesa influenciou mudanças no mundo inteiro. Inclusive, teve a queda, né? Iniciou com a queda da Bastilha, que era a prisão de presos políticos em Paris. Também houve um período muito radical. Nessa revolução houve execução de muitos da monarquia, por exemplo, o rei Luís XV, né? Luís XV foi decapitado. Então, instaurou uma nova república, né? Depois dessa revolução, que era o absolutismo, errei a palavra aqui, deixa eu ver que eu anotei, que era uma forma de governo que só o rei mandava, né? Absolutismo. Então, as pessoas
a burguesia não estavam mais contente com aquele tipo de governo. Não foi a classe baixa, né, as pessoas pobres que fez a revolução, foram os burgueses. Porém, né, muitas pessoas também contribuíram com essa revolução, certo? Porque ninguém mais aguentava ali aquela forma de governo. Então, após a Revolução Francesa, então houve a instalação, né? Houve o início então da República, então houve mudanças no mundo inteiro. Então, é muito importante estudar de forma aprofundada esse período aí. Então, vamos dar início aqui, dar sequência. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma obra tratando aí da Revolução Francesa. Não, vou direto para uma conexão. Geralmente eu trago outra obra, né, para falar desse período aí. Mas hoje eu trouxe essa obra. Vamos falar conexão com a literatura, pessoal. Sempre vamos fazer abordagem com literatura. Literatura também está dentro do campo da arte. Vou falar de Luiz Camões, né? Ele nasceu em 1524, morreu em 1580, né? Alguns, segundo as informações da minha pesquisa. Então, foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período classicismo. Ele é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial. Vocês devem ter lido algum texto, né, algum texto poético de Camões. Ele é um autor do poema épico Os Lusíadas. Tá? O que é os Lusíadas? É um estilo, um gênero épico. Tá? Vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar textos. Os Lusíadas. Revelou, então, grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, também amorosos ou existentes. Então, pessoal, o que nós podemos destacar ainda? Que as poesias de Camões, né, que é poesia lírica, era composta por sonetos e redondilhas. O que é isso, professora? Estrofes com versos de 5 ou 6 sílabas. Eu sei que vocês aprendem também em português. Estudante, é sempre importante vocês terem uma atenção para a literatura. Tá? Eu sei que as professoras de português abordam, né, durante as aulas dela, literatura. Então, vocês precisam dar atenção, conhecer esses escritores, essas obras, relacionar aos períodos, para que vocês compreendam por que eles escreviam daquela forma, qual a ideologia desse escritor, desde o período moderno e contemporâneo. Inclusive, no terceiro ano eu faço muita abordagem, né, de artistas, de escritores, de textos literários contemporâneos, mas desde o período moderno, né, inclusive no Enem, sempre eles trazem aí abordagem de escritores da literatura desde o período moderno até a contemporânea, até os dias atuais. Então, vocês precisam estar atentos, lendo esses livros lá do clube de leitura das professoras de língua portuguesa, para que vocês fiquem bem informados. Não esqueçam que ler é janelas para o mundo, né? Nós só ampliamos a nossa visão de mundo e os conhecimentos por meio da leitura. Então, é preciso ler com atenção, com inteligência. Que tipo de gênero é esse, né? Em que período esse escritor faz parte? Qual é a escola dele? Qual o gênero? Por que ele escreve dessa forma? Certo? Então, precisa ter essa atenção. Vamos sempre que possível fazer aqui a abordagem de textos aí renomados, certo? Então, vamos lá. Vamos ver mais um estilo aqui. Vamos para a tela. Vamos ver mais um estilo, mas antes vamos fazer a leitura aqui, ó, desse texto de Camões. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí você pesquisa lá e leia o resto desse texto, para quem gosta de poesia romântica, né? Falar aí das coisas do coração, da emoção. Então vamos lá, e já entramos no romantismo. Um estilo também desse período aí moderno, surge em reação ao estilo anterior, que eu falei, né, o classicismo, do século XVIII. Os artistas românticos procuravam se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Como essa obra aqui, ó,
A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Ele faz aí uma representação da Revolução Francesa, né? Que é a mulher com a bandeira. Então, ele não estava lá nesse período, mas de onde ele estava, né? No estado onde ele estava, ele ouviu por meio das reportagens, né? Sobre a Revolução Francesa, e ele pintou essa obra, ele imaginou que foi dessa forma, os corpos caídos, homens e mulheres com armas e crianças. Revolução é isso, é todo esse embaraço aí de pessoas lutando, né? Então todos, tanto a sociedade burguesa e outras classes contribuíram aí para a Revolução, porque ninguém mais aguentava aquele modelo de poder. Então, a Revolução Francesa impactou, trouxe muitas mudanças, inclusive para o Ocidente. E vamos para a arte moderna. A arte moderna surge, então, entre o final do século XIX até o século XX, ramificou, então, pelas vanguardas artísticas europeias, como os pintores impressionistas. E eu trouxe a obra de Tarsila do Amaral, uma artista impressionista. Ela utiliza as técnicas do impressionismo. Veja que ela não tem preocupação com detalhes, né? Com as formas. Então, ela traz uma figura aí humana, de forma que está aí impregnado com a terra, né? Então, deixa eu ver se eu trouxe aqui. O que é o impressionismo, professor? É uma das vanguardas. Impressão do sol. Olha o que o artista teve aqui, uma impressão do sol. Ele observou ali o pôr do sol e deu ali algumas pinceladas em tons verdes, azul, amarelo, e fez essa obra com poucos minutos. Provavelmente não, nós temos informações que ele foi muito criticado, mas porém ele rompeu. Foi um artista que rompeu com aquele modelo, aquelas técnicas da arte acadêmica, da arte clássica, certo? Então, a partir daí, do período moderno, muitos artistas marcaram mudança, trouxeram novos estilos, novas tendências no campo da arte, da literatura, da música, enfim, de vários aspectos aí, né, da arte e outros campos, né, da ciência. Vamos, então, dar sequência aqui, eu vou falar um pouquinho das características do impressionismo. Então, a intensidade da luz, as pinceladas, né, das cores, das sensações de movimento. Então, o artista ali conseguiu captar o momento em que o sol começa a nascer. Eu falei a pôr do sol, mas é o momento que o sol está nascendo, né? Então, ele captou e fez aí essa obra de arte. Então, houve, então, novas formas de fazer arte, como fotografia, cinema, literatura, arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e música. Então, o período moderno ampliou aí para vários novos campos, né? Então, quais os movimentos artísticos? Surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, cubismo. Vocês vão conhecer tudo sobre essas tendências artísticas aí. E aqui a obra que marca também, né, o cubismo de Pablo Picasso. Como esse tema aí, Guernica, ele representa uma guerra que houve em Guernica usando formas geométricas. Trabalho muito importante. Nosso último tema, arte contemporânea, né, que é o agora. Então, se construiu a partir do modernismo. Lembrando que a partir do século XVIII, ali com a Revolução Francesa, os historiadores marcam como período moderno. E o moderno, aliás, marca o fim do modernismo. Inicia, então, o período contemporâneo, né? Na arte, houve o quê? Expressões técnicas artísticas inovadoras, que incentivam a reflexão subjetiva da obra, valores defendidos, então, pela arte moderna, né? Foram mantidos, como, por exemplo, o desejo pelas invenções e experimentações artísticas. Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. A arte contemporânea, ela originou, então, em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial,
Valoriza, então, o conceito, a atitude e a ideia da obra, do que o objetivo final, do que a estética, do que a técnica. A intenção é refletir sobre o modo subjetivo, sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela beleza, né, pela estética. Então, essa instalação aqui, ó, que é uma tendência artística, né, que é a instalação, que foi essas garrafas aqui de bebidas. Onde vamos dançar essa noite? É o título. Obra dessa dupla, que está no museu, que foi feita essa instalação no Museu de Arte Contemporânea de Bolzano. Então, estudante, o que nós observamos aí com esse trabalho, com essa instalação? Inclusive, li umas informações que essa instalação, quando a pessoa que limpava o espaço chegou, varreu, porque achou que era um monte de lixo. Então, a arte contemporânea, ela realmente traz ali assusta a pessoa, certo? Por que, professor, assusta a pessoa? Porque você olha e pensa que é lixo, que é objeto comum. E, na verdade, era uma instalação, o artista tinha uma intenção com aquele objeto, com aquela representação. Então, vamos dar sequência. Deixa eu observar aqui na tela o que eu trouxe mais para vocês. Deixa eu ver se eu trouxe mais sobre as características. Então, a arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, com expressões artísticas a partir técnicas inovadoras, tá? Então, nunca se esqueça. Então, há a fusão entre a arte e vida. A arte está sempre ligada à vida, à sociedade, aos conflitos, à política, à filosofia. Sempre faz relação, então, com a vida. O uso das novas tecnologias e mídias, mistura de estilos artísticos, aproximação com a cultura popular e o uso de diferentes materiais. Aqui uma obra de Kandinsky, né, a composição 8, que ele utiliza aí formas, linhas, né, formas geométricas para compor o seu trabalho. Vamos para a atividade interativa. Lembra que eu perguntei para vocês, para você, qual a função da arte? Então, estudantes, nós observamos aí durante a aula, vocês aprenderam sobre que a arte tem várias funções. Função de ensinar, função de representar algo da sociedade, função para representar o poder, função de trazer à tona fatos históricos, fatos ocorridos na sociedade, na política, enfim, a arte tem várias funções, não só a função pragmática, não só a função naturalista, enfim, ela tem a função de ensinar, de fazer, né, levantar do espectador expressões, reflexão, ideias, né, subjetividade, também senso crítico. Então, a arte tem várias funções. Espero que você tenha percebido isso durante, né, essas 2 aulas que nós tivemos. Já falamos aí da concepção de arte de vários períodos históricos da sociedade e concluímos aqui no contemporâneo. A professora mais não aprofundou, eu só deu para aprender algumas coisas. Por quê? Porque nós vamos estudar cada um desses períodos aí, dessas civilizações, da arte, tanto no Egito, na Grécia, em Roma, período medieval, o Renascimento, o modernismo, o contemporâneo, tudo isso vocês vão ver de novo, agora de forma mais estruturada. Aqui nós só trouxemos, então, as concepções, para poder começar a tirar de vocês aí algumas ideias, que vocês começam a pensar, mas está confuso, não estou entendendo. É muita coisa, sim, é muita informação. Mas nós vamos estruturando melhor essas aulas, tá bom? Então, estudantes, vamos ver quais foram as nossas referências. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, não, tem hora de fazer, ó. Hora de fazer. Vocês podem fazer o quê? Um desenho de ilustração, conforme o que nós trouxemos aí dessas várias tendências, certo? Nós falamos de arte, concepções de artes no período medieval, no pré-histórico, antigo, medieval,
no moderno, né, o Renascimento, também várias tendências artísticas, como Barroco, Rococó, Renascimento, também arte moderna, romantismo e arte contemporânea. É claro que vocês vão conhecer todos esses estilos aí desses períodos. E o Rococó. Aí vocês podem fazer uma ilustração também com base no que nós falamos e também vocês podem voltar na aula 1 e fazer algo conforme a concepção de arte aristotélica ou platônica. Lembra que nós trouxemos lá dos filósofos gregos? Então vocês podem fazer também um desenho sobre isso e guarda de lembrança. Então, esse foi o nosso hora de fazer. Aqui as nossas referências. Queridos alunos, professor presencial, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham feito muitas anotações, certo? Porque nós vamos dar continuidade nos estudos. Então, para que você não perca aí os temas, né? Essa sequência de temas, é bom você sempre fazer anotação, que vocês vão fazendo relação com as próximas aulas. Ah, a professora já falou sobre isso, é assim. Então, é bom você anotar, certo, estudante? Então, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.